Aí começou o projeto Beira-Rio, né? Sim, Então, dentro desse projeto Beira-Rio, a gente foi contratado inicialmente pelo Internacional sim. e depois, quando mudou para a gestão do Vitório terminou, veio a gestão do Giovanni Luigi, Sim, e daí ele contratou, foi a Andrade Gutierrez, né, sim, a executora. para fazer a obra, né. Daí, nessa época, a Andrade Gutierrez também, por umas questões que o tempo de execução da obra foi perdido um ano, né, Sim, naquela nessa passagem, assim, entre de a saída contrato, do enfim. Vitório e a entrada dele, Sim, ficou um ano parada a obra, né. sim, E daí, com isso, nós tínhamos desenvolvido todo um projeto onde nós ia executar a cobertura, mas ela tendo o apoio na ponta do balanço, na né? ponta do E balanço. depois nós faríamos o anel esse de estabilização, né? De Ele tem um anel travamento, sim, central de sim, travamento e claro. estabilização. Só que daí não dava mais tempo de fazer escoramento. Então a Andrade nos recontratou para nós refazer todo o projeto executando sem escoramento. E mudou Sim, radicalmente o projeto, mudou claro. fundações. Então, Sim, foi um desafio muito grande, mas foi assim. Aí eu, por ser colorado também, né? claro. É a obra que eu mais Sem dúvida. tive o prazer, né, Com certeza. de Ah, executar. e tá aí, lindíssima, né? E É, foi muito bem executada, né? A gente foi muito bem viu. executada, teve uns desafios muito importantes, tanto nas fundações, né, que Sim, deve ter sido estaca bem gerou. profunda ali. Gerou, ali nós pegamos daí a assessoria do Sérgio Kaminski, né, que é um Sim, grande claro. engenheiro, né, de Sem dúvida. fundações, né, e a gente usou 3 tipos de estacas, então, conforme foi o perfil do terreno, a gente Sim, foi mudando, né? Lá para o lado do rio, a gente usou perfil metálico e para o sim, lado da Padre Cacique ali a gente usou estaca raiz, né? Então, a sim. rocha florando. Claro, tem que ser Então, raiz assim, a mesmo. gente teve... E no centro dele é descontínuo, então, assim, a Sim, gente teve... Mas foi dentro do que ficava melhor e mais econômico e mais seguro de tudo, né? sim. E um outro detalhe do projeto que me chama muita atenção é a questão dos amortecedores, né? Que tu colocou eles Isso. como apoio na estrutura, né? É, Existente, né? o que a nossa ideia inicial sempre foi assim, pô, nós temos um estádio ali, né? Quanto que esse estádio suporta, né, de esforço horizontal? Sim, e é um esforço grande, né? É. E então a gente calculou a estrutura primeiro apoiada lá em cima horizontalmente contra o estádio. Bom, isso Sim. gerava uma reação de 60 toneladas Nossa. horizontal. E nós, por sorte, nós tínhamos todo o projeto estrutural original que tinha feito Lá do pai lá do teu amigo. pelo pai do meu amigo. Então a gente digitalizou todo ele, verificamos ele, a gente viu que ele Reprocessaram ele. suportava 20 toneladas e não 60. Sim. Mas 20 toneladas era muito importante, porque a 20 metros de altura, 20 toneladas, tu é engenheiro, tu sabe que Sim. gera um Claro. momento de 400 toneladas a metro, Sim, né? sem dúvida. Que é uma diferença fundamental nas fundações. Claro. Que a nossa fundação, que inicialmente eram 10 metros de distância uma da outra, virou 8 por causa da Padre Cacique ali. Sim, teve todo aquele Ela já problema está ali ali, né, dela invadir, né? tá ali na calçada, Tá, né? Tá no né? limite, né? Então aquilo virou 8 metros em vez de Sim. 10. Então tu pega 400, né, dividido por 8, só ali a gente já tem uma redução, né, de tração, né, enorme, né, Sim. de mais de 30 toneladas. Sim. Então a decisão foi usar, mas como usar, né? Até tem um parênteses assim, a Tedesco na época que estava fazendo a obra, Sim. assim, tem um engenheiro aí, um engenheiro alemão que disse que o jeito que vocês fizeram apoiando o estádio vai derrubar o estádio. Eu disse, não, não vai. A gente fez de uma maneira que não vai. Sim. Tu pode ir a São Paulo fazer uma reunião com eles lá? Posso, não Sim. tem problema. Aí eu fui a São Paulo. Sim. E daí o cara começou, né? Não, porque tu vê, tu vai apoiar aqui, o estádio não vai suportar. Eu disse, eu sei, vai dar 60 toneladas, né? Quanto? Daí ele olhou para mim assim, tu sabe que é 60 toneladas? Que ele já tinha feito também. Claro. Eu, sim, é 60 toneladas que vai dar. Tá, mas o estádio não pega, eu sei que não pega. Ele pega 20. Eu disse, tá, mas como é que o senhor está apoiando? Pô, vou botar uma mola aqui. A gente vai calcular a deformação e a deformação vai colocar as 20 toneladas, Sim. que é a deformação máxima. Aí ele Sim. olhou assim, olhou para...
Tá certo. É que é difícil, né? Acabou a nossa reunião ali, sabe? Pronto, tá todo mundo. Isso é importante. A nossa reunião Ponto terminou. certo, né? Então, assim, tá. Aí levantamos e vamos embora, né? Daí Sim. eu acho que era. Não me lembro agora o nome do engenheiro da Tedesco que foi conosco, né? Assim, Sim. Tá bem, foi bom, né? Não, foi boa a reunião. A gente sabe o que está fazendo, né? É porque é importante, né? A gente conseguir, porque a gente, no modelo, no software, enfim, tu vê aquele vínculo ali, mas como traduz isso na prática, né? Tá aí. A gente conhecia algumas empresas que a gente já tinha trabalhado com vibração, né? Sim. Primeiro que a gente pensou foi a Gerbe, que é alemã também. Sim. Mas depois a Gerbe não... Daí nos foi indicada uma empresa francesa. Sim. Que daí foi assim, o custo dos amortecedores que se usou, né, porque, na verdade, não é a mola, né, que segura, né? Na verdade, a própria inércia de toda a estrutura. Sim. Quando bate o vento nela, né, ela se movimenta e ela própria é uma grande mola, né? Sim. Toda a estrutura. Só que nesse movimento, aí sim, daí tem uma mola que está impedindo aquele movimento. Perfeito. E no movimento máximo, ela deforma 4 centímetros. Né? Então, para cada centímetro, a gente tem 5 toneladas de resposta da mola. Sim. Então, na deformação máxima, para o vento máximo, ela vai deformar 4 centímetros, que vai dar as 20 toneladas que a gente precisa para equilibrar o sistema como um todo. E ele foi ensaiado no túnel de vento. Sim. A primeira coisa que a gente pediu para o Internacional na época é assim, vamos contratar o Assir da Urux, claro, né, para fazer o ensaio de túnel de vento. Então, foi feita uma maquete do estádio, mais o entorno do estádio ali, o morro, sim, aqueles edifícios, prédios ali do lado. Claro, é muito importante. Né? E daí foi analisada a cada 15 graus, né? Sim. Foi girando dentro do túnel de vento, a maquete, a cada 15 graus a gente tinha qual era a pressão máxima de vento que Imagina acontecia. Quantas combinações teve esse modelo e quanto tempo ficou girando tem mais o modelo. 2.600 combinações de vento. Sim. Onde a gente conseguiu, então, tirar todos os pontos máximos, né? Sim. E o importante é esse anel de equalização que a gente tem no centro. Sim. Ali. Nem enxerga lá de cima, né? Sim. Mas tem um anel. Porque quando o vento bate ali, tem zonas que a estrutura baixa e tem zonas que a estrutura sobe, sim, né? Sem um anel, isso aí daria 1 metro. Claro, com certeza. Com um anel, isso vira ele diminui 5, 6 a flambagem, tudo, né? Entre os perfis. Então, esse anel, ele equaliza as deformações, né, todas. Vocês rodaram no Strap? Rodamos tudo no Strap. Sim, excelente software. Todo ele no Strap, 2.600 combinações. Ficou rodando mesmo. Ficou rodando um bom tempo. Que máximo. Mas foi muito bom essa ideia de usar o estádio e conseguir colocar o máximo que ele suporta dentro, claro, dos coeficientes de segurança. Sim, sem norma de tudo. Né? E aí tem um outro agravante que é a questão da lona também, né? Ela também tem um comportamento diferente de um fechamento rígido, né? Isso. Transmite outras reações, né? O que a gente fez? A gente considerou primeiro como se a lona fosse um elemento rígido, né, para efeito de vento, né? E depois, quando o Beira-Rio contratou, o Internacional contratou o fornecedor da membrana, tá? Chama de lona, os caras ficam bravos. Né? Sim, é tenso. Como chama? O termo técnico é tenso estrutura, bom, enfim. Uma tensa estrutura. É isso aí. Mas aí, o fornecedor, ele pediu todo a nossa memória de cálculo, né, e toda a nossa entrada de dados, né, no Strap. Sim. E eles daí fizeram uma verificação com o uso da membrana, né? Sim. E daí deu tudo 100%. Que legal. Ficou tudo dentro dos parâmetros, sim, né? Então, eles deram o ok, né, em relação ao uso da membrana. Que massa. Porque essas membranas, elas têm muita tecnologia, né? A questão de ser autolimpante, né? Não acumular partícula. Ela tem uma camada de teflon, né? A camada superior dela é com teflon, né?
Sim. Que é o elemento mais liso que tem, né? Sim. Que dá menos coeficiente de atrito, né? Sim. Então essa camada de teflon muito lisa, com a chuva, só a chuva já limpa a membrana. Sim. Né? Então... E a outra questão, não sei se é o caso daquela ali, mas provavelmente seja a questão dela, ela se não se propaga em caso de sei lá, em caso de incêndio, ela se extingue, auto-extingue. Ela né? é auto-extinguível porque ela é uma mistura, né, de várias tramas, né, de fibra de vidro, sim, com o teflon, sim. Então, assim, ela tem, se eu não me engano, essa aí tem 8 camadas de fibra, do teflon mesmo. Eu não me lembro mais agora, mas assim, a garantia deles é 20 anos, se eu não me engano, mas já tem, na época já tinha na Europa estruturas com 30 anos. Sim. Estavam perfeitas, né? Que legal. Hoje já estão com mais de 40, né? Já faz 10 anos que... Sim, que foi feito. Então, estão perfeitas as estruturas. Então, assim, a perspectiva, a expectativa é que essa membrana vai durar mais de 40 anos. Então, foi o tempo que o Beira-Rio foi de 69, né? Sim. A 2009, quer dizer, 2014 que terminou a mesma obra, mas a gente começou. Fechou o ciclo aí. Ele teve, né, 40 anos de ciclo, né? Sim. E tem assim, se eu ficar contando para ti aqui, nós vamos ficar umas 3 horas só falando só falando do Beira-Rio. O Beira-Rio era coberto, metade dele, né? Sim, tinha de concreto, né? Tinha 15 metros. Sim, e aí foi demolido aquele balanço. E daí a gente, vamos demolir, a gente inverteu, né, todos os esforços, né, nos portes, nos pilares e tudo, né, tirar tudo fora. Daí é que surgiu a ideia, disse, mas se eu não cortar os 15 metros, vamos cortar 8, vamos deixar 7 e vamos criar skybox lá em cima. Sim. Porque daí eu vou botar mais peso, eu vou dar uma contrabalançada na inversão de momentos, não vou, claro. Né? E vamos criar todos aqueles skybox que tem hoje lá, né? Sim. Aquilo não foi assim uma coisa prevista originalmente na arquitetura, aquilo foi o resultado da estrutura. Então, assim, uma necessidade ali. Uma necessidade da estrutura, né? Para a gente não ter aquela inversão tão grande eu tinha toda uma zona muito tracionada dos pilares ali e eu ia tirar aquele balanço fora, aquilo ia fazer uma inversão ali. Né? Claro. E daí, com isso, a gente manteve a metade do balanço e colocou mais peso, que foi fazer... Daí equalizou. Daí não foi 100%, mas foi o suficiente para manter aquele lado tracionado. Sim. Então foi uma decisão também assim, aquela coisa da criatividade, né? Tem que ter na área da estrutura. Sem dúvida. Principalmente nesse tipo de obra, né? A gente tem que ajudar a arquitetura, né? Sem dúvida. Porque a arquitetura é fundamental, é lógico, né? Eles que geram aquela ideia, né? Sim. Mas a gente tem que também na estrutura ficar pensando na arquitetura e ficar pensando em como a gente resolve a estrutura e em como, na resolução da estrutura, ou tu não prejudica, ou tu ajuda o arquiteto até a criar uma solução. Esse foi o caso típico, assim, né? Eles adoraram, né? Vamos usar isso aqui agora, fazer né? Todos aqueles... Tem mais de 50, eu acho. Skybox lá em cima. E eu vejo que em obras assim de infraestrutura... obras desse porte, e principalmente estrutura metálica, é fundamental, né? Ter uma estrutura que seja harmônica, porque é a própria arquitetura, né? Então, e lá em cima foi tudo metálica, é claro, depois, né? A gente só teve todo um plano, né, de demolição daquela marquise. Sim. E tudo depois foi metálica lá em cima, né? Sim. Tudo estrutura metálica. Que legal, que legal, que legal. E só o último agora do Beira-Rio, que é a minha paixão, né? As arquibancadas inferiores do Beira-Rio eram todas apoiadas em areia. Sim. Né? Então tinha uma cortina de concreto contra os pilares ali que sobem para dar suporte para a arquibancada superior. Sim. E ali tinha 6 metros de areia apoiando
aquilo era um Sim, arrimo, né? claro, era um Uma arrimo. cortina de contenção. E era daí, bem dali inclinado, saía, né? Tinha Coreia ali. e dali saíam as arquibancadas sobre a areia e depois tinha a Coreia lá na ponta. Sim. Então a decisão foi demolir tudo aquilo, fazer uma estrutura pré-moldada, nova, que passava pela Sim. Coreia lá na beira do campo, Acabou né? a Que é o que Coreia. é hoje, né? Sim. E diminuiu a inclinação, né? E Ficou mais daí- leve. Demoliu toda, tiramos aquela areia toda, Sim. né? E eu verifiquei, claro, mesma coisa, tinha um esforço horizontal muito grande ali naqueles pilares, que era o resultante, né, dessa contenção. E claro que a gente verificou e viu que tirando aquele esforço, os pilares estavam passando bem também, Sim. sem problema. Então, tiramos tudo. Eram umas 10 horas da noite, me liga, do Beira-Rio, me ligam lá para mim, aí eu ligo pro Luiz. Assim, tá dando uns estouros aqui. É o que eu quero. E está saltando concreto e tá dando uns estouros. O que está acontecendo, né? Sim. Eu liguei pro Luiz, que era meu sócio na época, Sim. e ele que era o que estava gerenciando o projeto, né? Sim. Dentro do escritório, dentro da Sim. Simo. Luiz, vamos lá pro Beira-Rio lá, que os caras estão... Daí chegamos lá e tinha o pilar, e tava uma armadura do pilar flambada para fora, Caralho. e o concreto... Rompeu. Deu Daí um esforço axial ali. daí eu olhei aquilo e o pessoal, vamos sair todo mundo daqui, não sei o que, né? Aí eu olhei assim, putz, porque tu tinha o pilar e saía a viga da arquibancada superior, saía de um lado do pilar. Do outro lado não tinha viga nenhuma, era Sim. a lateral do pilar. E se executou muito assim obra, né? Onde tinha viga, não se colocava estribo na zona da viga. E Sim. aquela viga tinha mais de 1 metro de altura, então o pilar Sim. estava com mais de 1 metro sem estribo ali naquela zona. Sim, daí foi o que aconteceu. E os esforços inverteram ali, porque Sim. eu tinha a terra empurrando e ali tracionava. Então aquele ali desde de 69 estava aquela armadura toda tracionada ali, né? Sim. Quando tirou o empuxo, aquela armadura passou a comprimir. Pronto. Em alguns pontos ela estourou. Daí, como eu já tinha verificado aqueles pilares, eu sabia que a armadura estava com muita sobra aí naquela região. Está, pessoal, Sim. vamos todo mundo dormir que não tem problema. Não tem problema. Amanhã a gente resolve isso aí. Ó, eu acho que Mas foi uma questão assim de não ter o estribo, né? Na zona. É importante isso, né? Tu ver a patologia e conseguir identificar ela no projeto, né? Isso é um case para engenharia fantástico, né? Exatamente.